histórias que a gente ouve e pensa, não pode ser verdade, mas são histórias de gente de verdade, que amou, que acreditou, que caiu e que ainda está tentando se levantar. A verdade é que ninguém está 100% forte o tempo todo. Até quem aconselha, orienta e ora pelos outros, às vezes, tá precisando de um abraço que não chega, de uma escuta que ninguém oferece, de um colo que o mundo esqueceu. Hoje você vai conhecer um relato que poderia ser de qualquer pessoa, um desabafo pesado, cheio de culpa, de dor e de consequências, mas que também carrega uma lição para todo mundo que já errou ou que acha que nunca vai errar. Ouça até o fim, julgue menos, sinta mais, porque tem verdades que não foram feitas para condenar, foram feitas para ensinar. Relatos de traição. Eu nunca imaginei que estaria contando isso um dia, ainda mais vindo de mim, alguém que sempre orientou, aconselhou, que sempre pregou sobre respeito, fidelidade e compromisso, alguém que sempre acreditou que o altar era sagrado, que o templo era um lugar de cura e não de feridas novas. Mas é justamente por isso que hoje eu me sinto em pedaços. Porque quem me vê falando na igreja, com a Bíblia na mão e o coração cheio de fé, jamais imaginaria o tamanho do peso que carrego escondido no peito. Sou o conselheiro de lar há mais de 8 anos. Já ajudei casais a recomeçar. Já vi gente se perdoando, reconstruindo lares que estavam por um fio. Mas nunca pensei que um dia eu seria o causador da destruição de um deles. Ou pior, que tudo ia acontecer bem ali dentro da casa de Deus. Era uma quinta-feira à noite. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com os jovens e estava recolhendo algumas cadeiras no salão, quando vi ela chegando. Aline, minha afilhada, filha de uma mulher muito próxima da minha esposa, com quem tenho um carinho desde que era uma menina. Eu a vi crescer, fiz parte da sua conversão, estive no batismo. Eu a chamei de afilhada por respeito, por carinho, por proximidade espiritual. Mas naquela noite, ela estava diferente. Os olhos inchados, a roupa amassada, o rosto abatido. Parecia ter chorado por horas. Pastor, posso falar com o senhor? Ela perguntou com a voz embargada. Eu nem pensei 2 vezes. Pedi que ela se sentasse numa das salas ao lado e fui buscar um copo d'água. Quando voltei, ela já estava com as mãos no rosto, se tremendo. Sentei na frente dela e perguntei com todo o cuidado. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa com o Davi? Davi era o marido dela. Jovens, tinham se casado há pouco mais de 2 anos. Eu mesmo fiz o aconselhamento deles antes do casamento. No começo, eram o casal modelo da nossa comunidade. Mas parece que, com o tempo, as coisas começaram a desandar. Eu não aguento mais. Ela começou a falar entre soluços. Ele virou outra pessoa depois que a gente casou. Não é mais o mesmo homem que me levava flores. Agora ele só me ignora. Me deixa sozinha, desconfia de tudo. E, pastor, tem noites que ele chega com cheiro de bebida. Eu ouvi tudo em silêncio. Só balancei a cabeça, pedindo que ela continuasse. Aquilo já não era novidade para mim. Outros membros da igreja já tinham me feito comentários. Mas ouvir da boca dela, ver a dor nos olhos da Aline, foi diferente. Eu tô cansada de lutar sozinha. Tô me sentindo invisível dentro do meu próprio casamento. Pastor, eu só queria ser olhada de novo. Ser tocada com carinho. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Ser tocada com carinho. Na hora eu desviei o olhar. Eu senti um aperto na garganta. Um incômodo estranho. Ela me olhava como se esperasse uma resposta. Um gesto, um consolo. E ali, naquele momento, eu esqueci quem eu era. Eu esqueci o altar. Esqueci os votos. Esqueci a responsabilidade que carrego. A gente se abraçou, só isso. Um abraço, mas foi um abraço longo, apertado, intenso. Desses que a gente sente o outro tremendo por dentro. E quando ela encostou o rosto no meu peito e disse baixinho: Eu precisava tanto desse colo. Eu fechei os olhos e me perdi. Tudo aconteceu muito rápido. Um beijo roubado, uma troca de olhares, um silêncio que gritava mais do que qualquer palavra. E quando percebi, já não éramos mais conselheiro e afilhada. Já não estávamos mais falando de casamento. Estávamos cometendo um erro. Um erro que aconteceu ali,
dentro da sala de apoio da igreja, no lugar onde tantas vezes eu pedi a Deus sabedoria. E agora, só me restava o silêncio. Depois daquilo, a gente não falou nada. Ela se levantou, ajeitou a roupa, me olhou com um misto de vergonha e alívio e disse: Me desculpa, eu vou embora. E foi. Fiquei ali parado, olhando para a parede, sentindo uma dor que ainda hoje não sei descrever. Não era só culpa. Era um sentimento de traição múltipla. Traí a confiança da igreja. Traí a minha esposa. Traí a mim mesmo. Mas o pior foi sentir que naquele momento, parte de mim quis. E é isso que mais me corrói. Os dias seguintes foram um tormento. Eu evitava a igreja. Evitava as mensagens. Evitava o espelho. Eu não conseguia mais me olhar. Como é que alguém que sempre pregou a verdade agora vivia uma mentira tão pesada? A Aline também sumiu. Não foi mais aos cultos. Não respondia mensagens. Nem sequer apareceu nos eventos do Ministério de Casais, onde ela sempre estava à frente de tudo. E, claro, começaram as perguntas. Gente da liderança me chamando para conversar. Irmãos vindo perguntar por que eu estava tão ausente. Minha esposa, então, nem se fala. Você tá estranho. Tá calado demais. Tá me escondendo alguma coisa? Eu respondia com evasivas, mudava de assunto, fugia. E cada dia que passava, era como carregar um saco de tijolos nas costas. A consciência pesava, o coração parecia um campo de guerra, e a vontade de sumir crescia a cada segundo. Até que uma noite eu fui chamado por um dos pastores da igreja. Ele pediu para conversar em particular. O que houve, irmão? Você tá distante. A gente nota. Os jovens comentam. A tua esposa andou falando também. E a Aline, ela desapareceu. Vocês brigaram? Naquela hora meu estômago revirou. Eu suei frio. Olha, se tem algo errado, fala comigo. Eu não tô aqui para julgar, mas sim para te ajudar a levantar, seja lá do que for. Eu quis falar, juro que quis, mas a vergonha foi maior. O medo, a sensação de que, se eu dissesse uma palavra, minha vida ia ruir ali mesmo. Eu só balancei a cabeça e disse que era só uma fase ruim. E o pastor, com toda a paciência do mundo, colocou a mão no meu ombro e disse: Só não deixa o inimigo plantar raiz no teu silêncio, viu? O diabo adora um coração calado, porque é ali que ele arma a tenda dele. Aquilo me arrepiou. Saí daquela sala decidido a apagar da mente o que tinha acontecido, a me reconectar com Deus, a recomeçar. Afinal, foi só uma vez, certo? Um deslize, um momento de fraqueza. Mas o problema dos deslizes é que eles nunca vêm sozinhos. 2 domingos depois, eu a vi de novo. Ela entrou na igreja com a cabeça baixa, um vestido claro, o rosto mais abatido ainda. Sentou no último banco. Durante o louvor, olhou para mim por alguns segundos. E naquele olhar, eu entendi que ela queria conversar. No fim do culto, esperei todo mundo sair e fui até o pátio. Ela estava lá sentada na escada mexendo no celular. Quando me viu, guardou na hora e abaixou os olhos. Aline. Eu não devia ter vindo hoje, mas algo me dizia que eu precisava te ver. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ela começou a falar. Eu pensei que ia conseguir esquecer, fingir que nada aconteceu, mas eu não consigo. Eu olho pro Davi e me sinto a pior mulher do mundo. Eu olho pra você e não sei o que sinto. Raiva? Vergonha? Vontade de repetir tudo? Aquelas palavras me cortaram, porque eu também estava perdido. Também me sentia sujo. E, ao mesmo tempo, também lutava contra o desejo absurdo de que aquilo se repetisse. Era como uma prisão sem grades, mas da qual a gente não queria sair. A gente errou. Aline, muito. E o certo agora é cada um seguir seu caminho. Pedir perdão a Deus e nunca mais tocar nesse assunto. Você fala como se fosse fácil. Como se não tivesse me tocado. Como se não tivesse dito que eu merecia carinho. Você esqueceu? Naquele momento, tudo voltou à tona. O toque, o cheiro, a entrega. Mas junto com isso, veio a culpa. Uma culpa tão grande que eu senti as pernas fraquejarem. Por favor, não volta mais aqui. Não assim. Se for para vir, vem buscar a presença de Deus. Não vem me procurar. Ela ficou em silêncio. Apenas se levantou, pegou a bolsa e foi embora. Não disse mais nada. Mas aquilo não foi o fim. Foi só o começo da minha queda. Depois daquele dia, eu não dormi mais em paz. Tentei buscar forças na oração, nos jejuns, nas pregações, mas nada parecia funcionar. Era como se minha alma estivesse rachada, e cada versículo que eu lia se tornava uma acusação silenciosa. Minha esposa também começou a perceber mais.
Você nem me toca mais. Nem olha pra mim. Toda vez que eu chego perto, você se esquiva. Tá me traindo, é isso? Eu negava, sempre negava, porque admitir seria destruir não só meu casamento, mas também minha vida inteira, meu nome, minha fé, meu ministério, minha reputação diante da igreja que eu tanto amava. E então, a bomba caiu. Num sábado à noite, recebo uma mensagem no WhatsApp. Era da Aline. Eu não sei mais o que fazer. Preciso conversar. Por favor. Eu não respondi, mas 10 minutos depois outra mensagem. Eu acho que tô grávida. Meu mundo desabou. Naquele momento, o sangue sumiu da minha cabeça. Meu coração disparou de um jeito que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo. Sentei no chão do quarto, com o celular na mão, olhando para a tela como se aquilo fosse uma sentença de morte. Não respondi na hora. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto, me tranquei e chorei como uma criança. Eu não sabia se era desespero, vergonha ou medo, mas doía. E como doía. Voltei para o celular depois de um tempo e respondi com as mãos tremendo. Oh, você tem certeza disso? Ainda não. Mas tô com atraso. Já são quase 2 semanas. Ela topou. Combinamos de nos encontrar no estacionamento de um shopping, no fim da tarde de domingo. Um lugar público, onde ninguém desconfiaria de nada. E quando ela chegou, o silêncio foi ainda mais pesado do que qualquer palavra. Ela estava com os olhos inchados. Não parecia feliz nem confiante. Apenas destruída. Eu comprei um teste, mas tô com medo de fazer sozinha. Entrei no carro com ela. Ela tirou o teste da bolsa, mas ficou parada, olhando para ele como se fosse uma bomba relógio. E se der positivo, o que vai ser da minha vida? Do meu casamento? Do teu casamento? Da igreja? Eu não tinha resposta, porque sinceramente, naquele momento, tudo parecia perdido. Depois de muita insistência minha, ela foi até o banheiro do shopping. Levou o teste com ela, e eu fiquei ali fora, suando frio, com as mãos suando, olhando o relógio a cada segundo. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida, até que ela voltou, e só balançou a cabeça negativamente. Negativo. Senti um alívio, mas também uma tristeza estranha. Era como se aquela fosse a nossa última ligação, o fim de um ciclo doentio que a gente nunca deveria ter começado. Ela sentou no banco do carona e disse, olhando fixo para frente: Talvez isso tenha sido um sinal. De que a gente precisa parar. De que Deus ainda nos ama, mesmo depois de tudo. Eu concordei com a cabeça, mas não falei nada. Nos despedimos ali mesmo. Um aperto de mão. Um olhar de arrependimento. E pela primeira vez, uma distância real entre nós. Ela voltou para casa. E eu voltei a carregar o peso do que fiz. Mas como se não bastasse o que já estava ruim, algo pior aconteceu. Algumas semanas depois, um grupo de jovens da igreja começou a comentar nas redes sociais sobre uma possível traição dentro do ministério. Diziam que alguém da liderança estava envolvido com uma jovem casada. Ninguém citava nomes, mas os olhares começaram a mudar quando eu passava, e foi aí que a fofoca virou faca. Numa segunda-feira, fui chamado para uma reunião extraordinária com os líderes da igreja. Ao entrar na sala, o clima já dizia tudo. O pastor me olhou com tristeza nos olhos. Irmão, o que estão dizendo? É verdade? Eu não respondi de imediato. Só olhei para o chão. A Aline nos procurou. Disse que precisava tirar esse peso da alma. Ela contou tudo. Meus joelhos falharam. Não sei como fiquei de pé. Não sei como meu coração não parou ali mesmo. Quando o pastor disse aquilo, que a Aline tinha contado tudo, eu senti um vazio. Era como se tudo o que eu tinha construído em anos tivesse desmoronado em segundos. Uma vida inteira dedicada à igreja, aos aconselhamentos, às famílias, aos jovens, tudo jogado no chão por um erro, um único momento de fraqueza, mas que foi suficiente para quebrar tudo. Fui afastado imediatamente de todas as funções. O pastor tentou ser o mais humano possível, mas eu via no olhar dele a dor, a decepção. Não é só a tua imagem que está em jogo. É o nome da igreja, o nome de Deus. E a tua esposa, ela já sabe? Aquele foi outro baque. Por que não? Ela não sabia, mas não demorou muito. Na mesma noite, quando cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, com o rosto vermelho e os olhos fixos no chão. Ao meu lado, um silêncio de gelar os ossos. E nas mãos dela, o celular aberto com prints. Eu sempre soube que tinha algo errado, mas nunca imaginei que fosse com ela. Com a Aline, logo ela.
Não tive coragem de dizer uma palavra. Apenas me sentei e chorei. Pela primeira vez, chorei na frente dela como quem implora perdão, mesmo sem pedir em voz alta. Você destruiu nossa casa. Você traiu tudo o que a gente construiu. Por um momento. Por uma fantasia. Por uma mulher que te procurou num momento de fraqueza e que você, em vez de aconselhar, usou. Cada palavra dela era uma facada. Mas o pior é que era tudo verdade. Ela saiu de casa na mesma semana. Levou nossos 2 filhos para casa da mãe dela. Disse que precisava de tempo. Eu não contestei. Não tentei impedir. Porque no fundo eu sabia que não tinha argumento. Não existia justificativa. Começaram então os julgamentos silenciosos. Irmãos da igreja que antes me abraçavam, agora viravam o rosto. Jovens que eu ajudei a tirar das drogas, agora me olhavam com indignação. Famílias que eu aconselhei, agora me apontavam como o maior hipócrita de todos. E talvez eu tenha sido mesmo. Porque quem prega precisa viver. Quem aconselha precisa ter equilíbrio. Quem representa Deus precisa respeitar o altar. Mas eu falhei em tudo. Passei dias recluso. Me afastei das redes da igreja do mundo. Pensei em sumir. Pensei até em acabar com a própria vida, porque a vergonha era imensa. Mas foi num desses momentos de desespero que recebi uma carta, escrita à mão. Sem remetente. Nem todo erro te afasta de Deus. Às vezes, é no erro que ele mostra que você também precisa de cura. Não desista, recomece. Não sei se foi ela. Não sei se foi alguém da igreja, mas aquelas palavras foram um sopro de esperança. Porque eu entendi naquele instante que eu não podia apagar o que fiz, mas eu podia decidir o que fazer a partir dali. Pedi perdão para minha esposa, para a igreja, para Deus. Não recebi o perdão de todos, e talvez nunca receba, mas continuo tentando todos os dias ser alguém melhor do que fui naquele momento. A Aline se afastou da igreja. Ouvi dizer que tentou reatar com o marido, mas acabou se separando meses depois. Não a culpo. Sei que no fundo, ambos fomos vítimas de uma carência mal resolvida, de um silêncio que virou armadilha, de uma confiança que virou tentação. Hoje, sigo sozinho, afastado do altar, mas não de Deus. Aprendi que o maior julgamento é o que a gente carrega por dentro. E por mais que as pessoas te apontem, nada dói mais do que apontar o dedo para si mesmo e não conseguir se perdoar. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Não pelo escândalo, não pela exposição, mas por ter quebrado algo sagrado, por ter me perdido de mim mesmo. Mas como não posso, sigo tentando juntar os cacos, um a um, com lágrimas, sim, com vergonha, sim, mas também com a esperança de que Deus ainda pode fazer algo de bom com alguém que errou, mas que ainda quer acertar. Cada palavra dela era uma facada, mas o pior é que era tudo verdade. Ela saiu de casa na mesma semana. Levou nossos 2 filhos para casa da mãe dela. Disse que precisava de tempo. Eu não contestei. Não tentei impedir. Porque no fundo eu sabia que não tinha argumento. Não existia justificativa. Começaram então os julgamentos silenciosos. Irmãos da igreja que antes me abraçavam, agora viravam o rosto. Jovens que eu ajudei a tirar das drogas, agora me olhavam com indignação. Famílias que eu aconselhei, agora me apontavam como o maior hipócrita de todos. E talvez eu tenha sido mesmo. Porque quem prega precisa viver. Quem aconselha precisa ter equilíbrio. Quem representa Deus precisa respeitar o altar. Mas eu falhei em tudo. Passei dias recluso. Me afastei das redes da igreja do mundo. Pensei em sumir. Pensei até em acabar com a própria vida, porque a vergonha era imensa. Mas foi num desses momentos de desespero que recebi uma carta, escrita à mão. Sem remetente. Nem todo erro te afasta de Deus. Às vezes, é no erro que ele mostra que você também precisa de cura. Não desista, recomece. Não sei se foi ela. Não sei se foi alguém da igreja, mas aquelas palavras foram um sopro de esperança. Porque eu entendi naquele instante que eu não podia apagar o que fiz, mas eu podia decidir o que fazer a partir dali. Pedi perdão para minha esposa, para a igreja, para Deus. Não recebi o perdão de todos, e talvez nunca receba, mas continuo tentando todos os dias ser alguém melhor do que fui naquele momento. A Aline se afastou da igreja. Ouvi dizer que tentou reatar com o marido, mas acabou se separando meses depois. Não a culpo. Sei que no fundo, ambos fomos vítimas de uma carência mal resolvida,
de um silêncio que virou armadilha, de uma confiança que virou tentação. Hoje, sigo sozinho, afastado do altar, mas não de Deus. Aprendi que o maior julgamento é o que a gente carrega por dentro. E por mais que as pessoas te apontem, nada dói mais do que apontar o dedo para si mesmo e não conseguir se perdoar. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Não pelo escândalo, não pela exposição, mas por ter quebrado algo sagrado, por ter me perdido de mim mesmo. Mas como não posso, sigo tentando juntar os cacos, um a um, com lágrimas, sim, com vergonha, sim, mas também com a esperança de que Deus ainda pode fazer algo de bom com alguém que errou, mas que ainda quer acertar. Sabe, a gente costuma achar que só quem erra são os fracos, que só quem cai é quem nunca teve fé de verdade. Mas a verdade é que às vezes, até quem prega, aconselha e ora pelos outros, também sangra por dentro. Essa história é um lembrete doloroso de que ninguém está imune. O coração humano é cheio de brechas e basta um momento de descuido, de carência, de silêncio mal resolvido, para a gente cruzar uma linha que nunca imaginou atravessar. E quando isso acontece, o mais fácil é apontar, julgar, virar as costas. Mas o mais necessário é acolher, entender, chamar para perto e lembrar que Deus não cancela ninguém. Ele confronta, sim. Ele corrige, sim. Mas acima de tudo, Ele transforma. Não é porque alguém errou que deixou de ter valor. E se você está aí carregando culpa, vergonha ou até um erro que não consegue contar para ninguém, respira fundo. A história não termina no erro. Sempre existe um depois. E o recomeço começa quando você reconhece, se levanta e decide mudar.